Então, vamos lá. Continuando agora, a gente vem para a aba do estoque. Essa aba do estoque, ela vai me informar tanto o saldo do estoque, que é como ele finalizou o saldo a cada trimestre, e também vai me informar, mais aqui abaixo que eu coloquei, as compras que eu realizei dentro desse ano. Então, percebam que eu classifiquei aqui de acordo com a cor para facilitar para vocês. Aqui, por exemplo, o meu estoque, eu tenho dois estados, estoque do Amazonas e estoque de Belém. O estoque do Amazonas aqui nessa empresa está paralisado, então só movimenta Belém. Então, eu pintei aqui para vocês, para sinalizar o saldo do estoque, as compras que eu tive desse estoque. O saldo do estoque de álcool, a compra que eu tive de álcool. O saldo do estoque de óleo diesel, a compra que eu tive de óleo diesel. Então, aqui eu tenho saldo, aqui eu tenho compras. Não são valores iguais. E aí também eu puxei aqui só para vocês entenderem as legendas de cores. Aqui eu tenho o meu saldo do ano anterior, que é em 31 de dezembro de 2022, e comecei os meus trimestres de 2023. Percebam que depois, quando eu venho parar aqui nas minhas fórmulas do CMV, eu pintei todos os saldos que ele vai puxando. Por exemplo, o meu saldo final de março vai contemplar o meu saldo final de março mais o meu saldo inicial de junho, que eu vou puxando o final de um trimestre, iniciando o primeiro trimestre. Saldo final de junho vai compor o meu saldo final de junho e vai iniciar o meu saldo inicial do trimestre de setembro, que é lá em julho, dia 1º de julho. Terminei dia 30 de junho, iniciei com o mesmo saldo dia 1º de julho. É por isso que eu fiz essa classificação de cores, para vocês entenderem de onde está puxando os saldos. Aqui no meio eu tenho as minhas entradas e alguns ajustes que eu tive que fazer nessa empresa. Então, a minha entrada tá toda pintada aqui de um creme, que foi justamente aqui dessa parte de entradas que eu fiz para vocês. Então, o totalizador delas eu pintei de creme, então foi daqui que eu puxei as entradas. Então, tá tudo com a cor específica para facilitar o entendimento de quem tá lendo essa planilha. Então, vamos lá. Vamos começar agora a realizar os saldos. Eu terminei lá em dezembro de 2022 com 535 mil do meu saldo final de estoque e tenho que iniciar com o mesmo valor. Então, percebam que esses 535 mil aqui estão iniciando o meu cálculo de estoque. Qual é o cálculo do estoque padrão? O simples é saldo anterior mais compras menos o saldo final. E aí eu vou ter o meu custo no final de resultado. Então, o que aconteceu aqui? Peguei o meu saldo anterior, que é os 535, então ele tá aqui e está aqui. Já puxei o meu saldo anterior. Quais foram as minhas entradas nesse trimestre de 1º de janeiro de 2023 a 31 de março de 2023? Nesse trimestre, eu tive entrada somente de uma mercadoria, que totalizou no final do trimestre esse valor de 50 mil. Então, eu trouxe para cá, para minha fórmula, os 50 mil. Ajuste, não tive. Qual o saldo final do meu estoque? O saldo final do estoque, lembrando que a gente tem que verificar com o cliente qual é o saldo final para a gente poder apurar o custo. Então, o saldo final que o meu cliente passou foi de 535 mil, que justamente está aqui também já no meu balancete, ó, 535.303, porque eu já puxei de lá do balancete o fechamento. Então, tem que bater aqui com a nossa fórmula. Então, o meu resultado, que é o saldo anterior mais a entrada do trimestre, menos o saldo final, eu tive um custo de 50 mil. E esse 50 mil de custo tem que bater com a minha DRE. Vamos lá na DRE verificar se existe esse custo de 50.652?
venho aqui na minha DRE, que eu já havia separado essa parte só de custo pra gente analisar. Então, no meu primeiro trimestre, o que eu tive de custo com mercadoria? Só 50.652, primeiro trimestre de 2023, então tá correto. A apuração do custo do estoque tem que bater com a DRE, senão o PVA vai dar erro. Ele vai informar que há divergência entre a DRE e a apuração do estoque. Vamos lá para o nosso segundo trimestre, só para enfatizar aqui a informação. Mesma coisa. Qual foi o meu saldo que eu terminei lá em 30 de março de 2023 e comecei em 1º de julho de 2023? Foi 535 mil, tanto que eu terminei aqui no final e também tá aqui o saldo no meu balancete. Então, eu comecei com 535 mil. Agora, a próxima parte é a compra. Eu tive entrada de mercadoria, tive de várias unidades, tanto de gasolina quanto de óleo e sobras que eles têm dos próprios clientes, por causa de uma apuração que existe lá do tanque. Então, o total foi de quanto? De 388 mil de compras, tá aqui, coloquei os meus 388 mil de compras. Tive algum ajuste? Não tive. Qual foi o saldo final que o meu cliente me passou? Ele passou que teve um saldo final de 660 mil. Então, quer dizer que o meu custo, que é saldo anterior mais entrada, menos o saldo final, eu tive um custo de 263 mil. E esses 263 mil estão lá na minha DRE como apurados? Vamos ver? Segundo trimestre, 263 mil, correto. A apuração do estoque tem que bater com o resultado na DRE, senão dá erro no PVA. Então, eu vou fazer isso para os próximos trimestres da mesma forma. A única diferença que eu tive aqui nesse ano é que eu tive uma perda. E essa perda não foi em decorrência do serviço, foi uma perda que eles tiveram. Então, eu tive que colocar essa perda lá em despesa. É uma despesa administrativa, porque não é para me prestar o serviço que eu fiz aquela perda. Não, foi uma perda da contagem dos tanques. E aí eu vou verificar como é que eu vou colocar essa informação lá dentro do PVA ainda. Então, eu não tive custo aqui no meu segundo e nem no meu terceiro trimestre. Ou no meu quarto trimestre. Nem no terceiro e nem no quarto trimestre. Porque eu não tive compra de mercadoria e também não tive venda de mercadoria. Então, ele continuou o mesmo. Só tive nos primeiros 2 mesmo. Então, essa é a parte inicial que a gente vai ver agora no sistema, como preencher essas contas. E ela tem que ser explicada separadamente, porque eu tenho uma apuração de estoque. Não é como a prestação de serviço, que eu não tenho estoque. Na prestação de serviço, eu vou informar quais os serviços eu tive que realizar para poder prestar aquele serviço que é a atividade fim da minha empresa. Então, por aqui, o nosso CMV está fechado. Como foi que eu preenchi aqui no meu SPED? No caso, no sistema ainda, porque a gente ainda está aqui no sistema, né? Aqui eu só tive que colocar a numeração das contas que estão aqui na minha planilha. Então, eu coloquei essas contas aqui e o próprio sistema que reflete a numeração da DRE e do balancete, e o próprio sistema já puxou os saldos para mim. Mas por que eu tenho que criar uma planilha de controle? Porque como que eu vou saber se o sistema está puxando o saldo correto se eu não tenho um real controle? Então, por isso que eu tenho que primeiro fazer um controle do que é correto e ver se o sistema está puxando o saldo correto. Então, eu vim aqui em vincular e vinculei cada conta dessa que está aqui. Quando ele vinculou, eu vi, realmente está correto. Por quê? Porque o meu saldo inicial do estoque realmente começava com 535. Olha só, com 535. Aqui em 31 de dezembro. Quais foram as compras do meu período inicial? Aí eu venho aqui no meu controle e vi que a compra do meu primeiro trimestre, que é aqui nessa parte, foi de 50 mil. Então está correto.
Qual foi o estoque final que o meu cliente me passou? Foi de, vamos ver, 535.303, que é o mesmo que está aqui na nossa formulazinha. Então, tá aqui, 535.303. Como o sistema não gera o resultado, ele deixa a informação aqui embaixo que os totalizadores das linhas vão ser no PVA, a gente vai verificar lá no PVA que esse saldo final de resultado de CMV de 50 mil vai aparecer lá. É porque esse sistema ele não gera as linhas totalizadoras, ele deixa esse trabalho para o PVA. Mas se todos os meus saldos estão corretos, então provavelmente o meu CMV vai estar correto lá. E eu vou fazer isso para cada trimestre. Eu vou escolhendo os trimestres e vou... Quer dizer, aqui nesse sistema, como ele já puxou a linha, como ele já puxou a conta, ele mesmo vai somar cada trimestre, tá? Mas digamos que vocês estivessem colocando de forma manual aqui os valores, porque dá também, dá no PVA e dá aqui no sistema também. Quem não quiser vincular a conta, quero logo colocar valor. Se eu for colocar valor, eu tenho que preencher cada trimestre de acordo com cada soma de trimestre, tá? Se a gente abrir aqui a linha, por exemplo, a gente vai ver que eu coloquei todas as contas aqui, ó, do estoque. Eu coloquei o estoque de gasolina, tá aqui, eu coloquei o estoque de álcool, eu coloquei o estoque de biodiesel. Por que eu coloquei esses estoques? Porque é o saldo inicial que eu puxei de lá do meu período anterior. Vou fechar aqui e vou abrir aqui a compra de mercadoria. Coloquei de novo a compra de mercadoria aqui. Mas percebam uma diferença. Quando eu coloco o meu estoque inicial, aqui na operação de vinculação, eu peço para puxar o saldo. Quando eu coloco a compra de mercadoria, eu peço para puxar o débito, porque já que a gente está falando de uma entrada de ativo, é lá no débito. Então, eu coloquei, eles são as mesmas contas, mas com a diferença que lá no saldo inicial eu puxo o saldo e aqui na conta eu vinculo o débito. E quando eu coloquei o estoque final, aqui são as mesmas contas, só que quando eu coloco a operação de vinculação, é o saldo, que quer dizer saldo final aqui nessa operação. Então, por mais que sejam as mesmas contas em cada linha dessa, eu tenho a particularidade de falar, é saldo inicial, é débito, que é a entrada, é saldo, que é o saldo final, eu tenho que vincular da forma correta, porque eu estou falando de estoque, então ele dá um pouquinho mais de trabalho no detalhamento. E quando eu vinculo as contas aqui, nos próximos trimestres ele já puxa automaticamente, por isso que é bem melhor fazer aqui dentro a vinculação das contas do que ficar preenchendo de forma analítica, porque eu só vinculei as contas no primeiro, ele já puxou para todos os trimestres. Se eu fosse fazer manual, eu ia ter que preencher o valor de cada trimestre.